Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Filosofia Grega. Hoje nós vamos dar continuidade nesse bate-papo, falando um pouquinho mais sobre o pensamento de Aristóteles. Nós já havíamos na aula passada iniciado uma conversa aqui sobre a epistemologia, especialmente no livro Alfa da Metafísica de Aristóteles. Ocasião em que nós comentamos aqui muito brevemente como Aristóteles entendia o processo que nos leva ao conhecimento, das causas primeiras. Começar primeiro pelo mundo sensorial, captando tudo aquilo e experimentando de uma forma que a gente possa depois ter como recuperar aquilo que foi experimentado na memória, de modo que a gente possa também chegar à técnica e, por fim, como uma espécie de ascese do espírito, tal como a gente também viu na explicação sobre Platão, finalmente a gente possa, por meio de um trabalho contemplativo, chegar às causas primeiras, os fundamentos. Aristóteles entendia que quem sabia mais, exatamente quem podia alçar voo aos fundamentos. Não bastava apenas ter o domínio do saber fazer. Além do saber fazer, é preciso conhecer aquilo que está por trás do saber fazer, os fundamentos, as ousias, chamadas substâncias, que permitiram a Aristóteles, a partir dessa compreensão, deduzir qualquer caso em particular. Então é um método que a gente pode entender como sendo parte dele indutiva e depois parte dele dedutiva, onde se sai das conclusões mais gerais, ou seja, daquelas que são as causas primeiras, para aí sim ter a oportunidade de conhecer o mundo subjacente. Bom, no encontro de hoje, a proposta é falar um pouquinho mais sobre a questão do ser em Aristóteles. Esse debate sobre o ser, ele já teve início lá nas nossas primeiras aulas, enquanto estávamos falando sobre os filósofos pré-socráticos. Lá nós tivemos a oportunidade de ver a querela no movimento, o debate que nós estabelecemos entre Heráclito e Parmênides, e a discussão sobre o ser. O ser como sendo aquilo que é estático, não muda, não varia. E quando a gente começa a discutir essa questão do ser, ou seja, dos entes, nós estamos no terreno da ontologia, o chamado estudo do ser. Então a gente pode também aqui trazer essa discussão sobre o ser, entendendo que para Aristóteles existem 4 causas que constituem o ser. Ou seja, os entes e tudo que há no mundo físico e material pode ser pensado e constituído a partir de 4 causas. E a compreensão dessas 4 causas do conhecimento de Aristóteles é importante, porque isso vai nos permitir entender como Aristóteles responde não só às posições que já haviam sido postas por Platão, o seu mestre, como também nos permite conhecer a visão dele, que a gente compreende como sendo uma visão ilemorfista. A gente chama de iler como sendo madeira, para o grego. Ou seja, uma forma e matéria constituem a unidade do ser. E por que falar de constituição da unidade do ser em Platão? E, de certa forma, também falar de constituição da unidade do ser em Aristóteles. Em Platão, falamos sobre a questão da correspondência. O nosso mundo material é cópia do mundo das ideias. Então, há uma correspondência entre o mundo das ideias e o mundo material. Então, de modo que a gente não pode dizer assim que Platão teria abandonado completamente o mundo sensorial. Mas a gente pode dizer que talvez não fosse essa a ênfase dele. É somente num campo eidético que Platão entendia que nós poderíamos ali conhecer o mundo formal, o mundo real. No caso de Aristóteles, ele não vê por que separar o mundo eidético do mundo material. Então ele chama de ilemorfismo, a ideia de que forma e matéria encontram-se na unidade do ser. Então, para Aristóteles, eu posso sim compreender o ser a partir do entendimento de 4 causas. Existe uma causa material, uma causa eficiente, uma causa formal e uma causa final. Ou seja, todo ser, no mundo o qual o Aristóteles está pensando, seria formado por essas 4 causas. Então, a causa material pode ser compreendida como sendo a matéria do ser, aquilo que ele é constituído materialmente. A causa formal, e aí é como se fosse uma resposta de Aristóteles a Platão, que foi seu mestre, que falou tanto do mundo formal, o mundo eidético, o mundo das ideias. O Aristóteles chama o mundo formal como sendo o mundo da forma, propriamente dita, ou seja, a causa material, por exemplo, desta garrafa que está aqui à minha mesa, a causa material dela seria o plástico. Minha causa formal seria a cilíndrica. A causa
material deste caderno que está aqui em minha mesa, tá? A causa material seria o papel, né? E a forma seria o retângulo, digamos. Então, o retângulo é uma forma, digamos, é a ideia, o qual nunca se apaga, assim como também o cilindro, né? A forma cilíndrica é a forma a qual nunca se apaga, porque, tanto do ponto de vista geométrico e matemático, assim como compreendia muito bem Platão, existe um mundo de coisas que são eternas, né? O mundo das ideias, né? Então, está garantido que a forma retangular deste caderno, né, é universal. Tá? Embora este caderno aqui não seja universal no mundo material, porque ele pode sofrer a ação do tempo, sofrer um desgaste do tempo. Mas a forma geométrica dele permanece no mundo das ideias. Não há uma alteração dessa verdade, né, a qual Platão colocava, e que Aristóteles entende que, bom, aqui eu tenho uma causa material e formal no próprio ser. Eu não preciso separar a forma do caderno da matéria do próprio caderno, que está aqui à minha mão. Então a gente entende essa teoria, essa doutrina ilemorfista, ou seja, a forma e matéria encontram-se na unidade do próprio ser. Então, só retomando, causa material, a matéria de que é constituído o ser, e a causa formal, a forma deste ser. O Aristóteles também vai falar de uma chamada causa eficiente, ou a chamada causa motora, que a gente pode entender como causa do movimento. Tá? Cadernos não surgem no mundo material e físico e natural do nada, do vazio. Né? O caderno, a garrafa que está aqui em cima da minha mesa, né? Alguma energia, né, permitiu que eles surgissem no mundo e ganhassem a forma que eles ganharam. Então vamos tomar isso aqui, esses dois objetos que estão aqui como exemplo. Já entendemos que a causa material é a matéria, que a causa formal é a forma, né? E a causa eficiente é a causa do movimento, que permitiu com que este ser assumisse essa forma que ele tem aqui atualmente. Tá? Então, quando o Aristóteles começa a discutir essa questão do movimento, né, que é a causa eficiente, a causa motora, aí a gente precisa parar um pouquinho para entender o que Aristóteles entende por potência e ato. Tá? Um ato como sendo energia e a potência como sendo a dinamis. Né? Ou seja, para que um determinado ser mude a sua forma de ser e assuma uma outra, né? Ou seja, que o papel que hoje está neste caderno, né, possa amanhã, um dia, eu utilizar essa mesma matéria para fazer um jarro de papel, digamos, ele precisa passar por uma força motriz. Tá? Porque papel não se torna caderno sozinho, nem o plástico dessa garrafa torna-se garrafa sozinho. É preciso energia para que eles assumam, né, a forma, a figura, tal como eles estão constituídos no mundo material. Então a gente pode pensar aí essa questão da mudança, do movimento, entendendo o que é ato e o que é potência para Aristóteles. Então vamos lá. Bom, ato é a forma atual do ser. Com ele encontra-se constituída aqui. E potência é a possibilidade do ser tornar-se, vir a ser. Né? Ou seja, nós temos a forma atual do ser, como ele se encontra, e, obviamente, temos a potência como a possibilidade desse ser vir a ser, tornar-se outro. Vou tentar exemplificar mais uma vez usando esses dois objetos que estão aqui. A garrafa que está aqui na minha mesa e o caderno que está aqui. O plástico que constituiu essa garrafa, aqui materialmente assumiu a forma de garrafa, mas com o plástico nós podemos dar outras formas com essa matéria. Né? E para que eu dê uma outra forma a esta garrafa, eu transformo esta garrafa numa xícara, por exemplo, de plástico, vai precisar utilizar energia, porque nenhuma mudança acontece sem uma mudança de caráter energético, digamos assim. Então, a ação, algum tipo de ação, de algum tipo de energia, vai precisar primeiro derreter esta garrafa de plástico, para que uma vez o plástico derretido, ele possa assumir, né, uma outra estrutura, dentro de uma forma, digamos. Vamos supor que ele deixe de ser um cilindro, e passe a assumir a forma de uma xícara. Então, para que ele assuma, uma vez derretida, a forma de uma xícara, a causa material da garrafa vai ter que se enquadrar numa nova forma, que é a forma de xícara. Mas esse trabalho de garrafa para xícara ele jamais aconteceria sem energia. Né?
Então, assim, é algo em que permite que aquilo que está hoje em ato puro, ou seja, não há como mudar, possa também depois assumir uma forma diferente. Então, repetindo, ato é a forma atual do ser e potência é a possibilidade do ser vir a ser, tornar-se outro. E é assim que a gente discute a questão do movimento para Aristóteles. A gente pode aqui fazer uso de um outro exemplo. Né? Vamos supor que eu estivesse com uma semente na palma da minha mão. Tá? Então a gente pode dizer que essa semente que está na palma da minha mão, ela está em ato e potência. Ato porque é a forma atual da semente e potência porque há a possibilidade da semente vir a se tornar árvore. Porque tornar-se árvore é uma potência do ser semente. Então note que Aristóteles ele já havia percebido que alguns seres possuíam essa capacidade meio que interna, né, de atualizar a sua potência, tornar-se outra, né, assumir uma, digamos, eu estou usando a palavra imagem, mas estou dizendo uma configuração diferente daquela que ele assume no tempo presente. Né. Então acho que talvez esse exemplo da semente ilustre muito bem como se daria isso, de como uma semente em ato, ao passo em que ela está em ato, ela também está em potência, porque ato é a forma atual do ser, como ela aparece nesse momento. E potência seria a possibilidade da semente tornar-se árvore, ou seja, a possibilidade dela tornar-se uma outra coisa. E assim é que Aristóteles explica esse movimento interno do ser assumindo uma outra figura. Assim como também a gente pode ver um outro exemplo, seria que a gente pegar o que acontece, né? O que leva primeiro uma lagarta a se tornar borboleta. Né? Esse processo que leva uma lagarta a atualizar a sua potência, de modo que aquilo que antes era lagarta, um dia possa se tornar uma borboleta. Enfim, essa mudança de alguns seres explica a questão do movimento de Aristóteles, né? E aí nós temos a terceira causa dos seres. Então, só recuperando a causa material, a matéria do ser, a causa formal, a forma do ser, e a causa eficiente seria a causa do movimento, né? Da dinâmica, dynamis para os gregos. E por fim, a última causa seria a causa final, seria a finalidade do ser, aquilo para que serve aquele ser. Então todos nós sabemos qual a finalidade da garrafa. Então podemos dizer que em termos de garrafa, a garrafa aqui está como ato puro. Tá? Mas existe a possibilidade de, se derretermos essa garrafa, a matéria dessa garrafa, ela assumir uma outra estrutura. Tá? Então isso é importante a gente compreender, né? Que a natureza está em constante mudança, há essa dinâmica, e essa dinâmica nada mais é do que a passagem daquilo que está em potência para o ato. Potência como sendo a possibilidade do ser vir a ser, e ato a forma atual do ser. Né? E a causa final é a finalidade, aquilo para que serve o ser. Né? Assim como o caderno tem uma finalidade, a garrafa também tem uma finalidade. Na verdade, em Aristóteles, nada no cosmos, nada no mundo natural existe sem uma finalidade. Isso é muito importante a se destacar. Tudo tem um fim para Aristóteles. Ao contemplar a natureza, ele se dá conta, né, mais uma vez utilizando o método das filosofias naturais, de que todas as coisas no mundo natural têm um fim, têm uma finalidade. Nada existe sem uma finalidade. Então a gente pode dizer que, assim como, né, a gente pode dizer que no mundo natural o olho tem uma finalidade, assim como a gente pode dizer que o ouvido tem uma finalidade, tudo no mundo natural cumpre uma finalidade. Nada existe sem atualizar e chegar àquilo que é o seu lugar final. Então entendemos isso como uma espécie de teleologia. Telos, no grego, quer dizer fim. Todas as coisas têm um fim, têm uma finalidade. Todas as coisas tendem a realizar aquele fim para que elas existiam no mundo natural. No mundo natural, nada pode existir sem propósito, sem um fim. E isso é muito interessante a gente compreender no pensamento de Aristóteles, e sobretudo porque isso também terá repercussões, não só pensando aqui a teoria do ser, né, das substâncias, das coisas, mas na forma como Aristóteles também vai pensar a teoria política e ética. E aí a gente já pode aqui, né, nesse momento, trazer alguns elementos aqui sobre a teoria ética e política de Aristóteles. Levando em conta, né, essa teoria das quatro causas e considerando que nada, absolutamente nada existe sem ter um fim, um telos, né, a gente podia perguntar, tá, mas e qual é o fim último, né, humano, né, do ser humano? Nós estamos aqui para cumprir que fim?
Qual seria a finalidade última da ação humana? Então isso vai nos levar a um debate interessante dentro das discussões que Aristóteles traz, tanto para a chamada teoria política quanto para a ética. Primeiro vamos compreender aqui a sua teoria política, né? Aristóteles ele será responsável, né, por, digamos assim, estabelecer uma espécie de tipologia dos governos, né? Dividindo aqueles que seriam os governos aristocráticos, aqueles seriam os oligárquicos e os democráticos, né? Bom, essa tipologia é conhecida por nós até hoje, né? Se democrático, popular; se oligárquico, por um grupo; se monárquico, por uma única pessoa. Essa tipologia dos poderes em Aristóteles que começa a, digamos, sistematizar. Mas aí a gente poderia pensar o seguinte: bom, qual é o entendimento da política para Aristóteles? Primeiro, entender de onde deriva a palavra política. Deriva de polis, cidade e estado, né? Aristóteles entendia que o fim último da ação humana é a conquista da felicidade. Então Aristóteles entendia que todas as ações humanas, toda a nossa mobilização nos faz tender a isso. Vejam que, assim como na metafísica, Aristóteles explica, né, que todos nós tendemos ao conhecimento, né, que todos nós estamos em direção ao conhecimento, ele entendia também que o homem é um animal sociável por natureza. Daí o entendimento de que o homem é um animal político por natureza. Naturalmente, todos nós tendemos à vida em sociedade. Porque é na vida em sociedade, que segundo Aristóteles, né, que nós atualizamos a nossa principal potência. Quando a gente pensa que a principal potência do homem seria a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir. Digamos que se nós olharmos para todas as demais formas de vidas existentes no mundo natural, nenhuma das formas de vida possui a potência do homem na reflexão. Tá? Então a gente pode dizer que os animais eles também são dotados de alma, mas são almas que jamais chegam à alma intelectiva. O Aristóteles vai explicar isso muito bem na sua teoria sobre a alma, né? O Peripsique, acerca da alma, né? É um tratado que inaugura as reflexões de Aristóteles no campo da psicologia, onde ele explica que assim existe a alma mínima, seria uma alma volitiva, né? Depois aquela alma nutritiva, até chegar à alma intelectiva. O homem é o único dotado dessa capacidade intelectiva. E essa capacidade, essa potencialidade do homem, ela só se atualiza no ambiente social. Então, assim, o homem, ele atualiza a sua principal potência no convívio com os demais homens. Então, a ideia de que o homem é um zoopolitikoi, ou seja, um animal político, indica que, no entendimento de Aristóteles, o homem é um animal da cidade. É na cidade e no convívio com os demais homens que ele atualiza a sua principal potência. Distante desse espaço, né, desse locus, fora do convívio com os demais homens, né, ele não teria como atualizar essa principal potência. A gente podia fazer aqui uma analogia com o que acontece, digamos, voltando ao exemplo da semente. Se uma semente potencialmente tende a se tornar árvore, essa sua potência, né? Ou seja, a semente ela está em ato e potência, sua potencialidade é tornar-se árvore. Mas se ela não encontra as condições para que a sua potência se atualize, ou seja, para que ela se torne árvore, o mesmo ocorreria, né, se um homem nascesse fora do convívio social, né? Ele não teria como atualizar essa potência, né, que seria de se tornar um animal social, né, livre ou distante do convívio dos demais homens. Então note que a convivência, a vida em sociedade, ela é importante para o homem, porque é ali que ele vai atualizar a sua principal potência, ou seja, no diálogo com os demais, no convívio com os demais, né, essa potencialidade será atualizada. Mas vamos pensar aqui na hipótese de um homem ter vivido fora do seio social, de ele realmente ter ficado como uma semente que não encontrou terra, né, para germinar, e que não encontrou água para germinar. Então vamos entender que a terra e a água, onde a semente germina, seria um ambiente, né, onde o homem pode fazer prosperar a sua potencialidade para a reflexão, que seria o seio da sociedade. Bom, distante disso, ele estaria como os demais animais. Ou seja, ele não teria como atualizar sua potência longe do convívio social. E, obviamente, quando aquilo que, por potência, não atualiza a sua principal potência,
jamais pode se tornar feliz. Ou seja, o caminho da felicidade do homem é atualizar a sua principal potência. O homem, na vida em sociedade, ele tende a se tornar feliz, ao passo em que, no convívio com os demais, ele atualiza essa potencialidade. Então, a vida em sociedade é importante para o homem? É, porque é lá que ele vai conquistar o que os gregos conheciam como eudaimonia, ou seja, a felicidade do homem está na realização das suas potencialidades. Então a gente não pode dizer que o homem é feliz fora do seio social. O homem que não conseguiu atualizar suas potencialidades, ele não tem como viver feliz, porque aquilo que nele é mais importante de tudo, que é a potencialidade na razão, não estaria, digamos, atualizado. Então ele só realiza a sua felicidade, né? Ele só atinge, né, digamos, o seu fim, o fim último das suas ações, o telos, né? Estávamos falando disso há pouco, né? De como para Aristóteles, além das 3 primeiras causas, a causa material, a causa formal, a causa eficiente, nós temos também a causa final, ou seja, a finalidade de cada coisa. Nós poderíamos aqui ilustrar que a causa final, né? Aquilo que nos move, aquilo que é próprio à natureza humana, é nos mover em direção à felicidade. Nenhum homem se move em direção, né, a que não seja o da felicidade, a realização das suas potencialidades. Todos nós tendemos a realizar e buscar a felicidade, a eudaimonia. E jamais isso pode ser realizado fora do seio social. Digamos assim, em total ostracismo, distante dos seus. Né? Essa palavra ostracismo, ela é muito conhecida entre os gregos, né, que mostra aquele homem que foi afastado diante do seio social e ficou distante de tudo aquilo que é o seu ethos, né, que é a sua legislação, o seu modo de viver e convivência com os demais ali. Estar em ostracismo não seria uma situação muito positiva. Estar longe do convívio social não seria uma situação positiva. O homem não teria como atualizar a sua potencialidade. Então note que um conceito que explica a teoria do ser, as 4 causas do ser, a questão da finalidade, né, do telos, serve-nos para compreender como deveria ser a política. Né? A cidade justa é aquela em que todos realizam suas potências, as suas potencialidades. Né? Mas tem um outro aspecto que a gente não pode deixar de lado aí, e que intercala também essa discussão das 4 causas, a teoria política de Aristóteles, né? Que é a questão da ética. Uma sociedade justa e perfeita, uma visão aristotélica, né, vai exigir que os seus cidadãos também levem em conta a ética. A ética, a política e a economia são vistos por Aristóteles como ciências da praxis, né, ciências práticas, porque dizem respeito à ação humana, de como nós devemos agir, né, para onde as nossas ações nos conduzem. Né. Então, a economia, a oikonomia, o Aristóteles tem um tratado, né, chamado Oikonomikos, que vai falar de como é que deve funcionar a economia, né? Então ele explica que qualquer que seja a ação econômica tem que ser prudente. Então entramos aí dentro de um conceito importante, de phronesis, né? De prudência em Aristóteles. Devemos buscar uma ação dentro da prudência, dentro da moderação, com mediania. Quer dizer, isso aí não pode ser deixado de lado na compreensão que Aristóteles tem, né? Não só da teoria política, mas também pensando aí como a política e a ética se entremeiam nas suas discussões. Ou seja, o princípio basilar da ética seria buscar um intermezzo, aí, um meio termo, entre uma ação, qualquer que seja, né? Qualquer que seja a ação. Nós temos que estar preocupados com o quê? Temos que estar preocupados em não nos exceder e nem também na inanição, em não agir. No momento de agir, temos que aprender a agir com prudência. Então, qualquer que seja o regime político, né, na visão de Aristóteles, né, temos que observar a prudência. Porque a prudência é a forma de que o homem, por meio do exercício da razão, né, por meio do exercício da reflexão, vai ter condições de construir uma sociedade justa. Então, não importa tanto só a forma do governo, importa o quanto damos atenção a esse conceito de prudência que a gente extrai, digamos, da teoria ética de Aristóteles, né? Como sendo uma teoria voltada para a praxis, ou seja, não é só teórica, mas é também praxis, é ação. Nos conduz de como o homem deve se conduzir numa vida social, na vida política. Então notem que esse entremeamento entre as 4 causas, ou seja, o conceito de telos, de finalidade, né,
de como isso repercute tanto na teoria política, quanto também repercute na teoria ética. Aquilo que nos move, a ação humana deve ser prudente. E por meio dessa ação, o homem tem como sim realizar uma sociedade justa, né, equânime, dentro do ponto de vista de Aristóteles. Bom, então vamos ficando por aqui. No nosso próximo encontro, a gente começa já fazendo um pouco da transição do pensamento de Aristóteles para o período que ele chama de período helenístico, né? E como sempre, a cada aula, a gente sempre faz uma retrospectiva. Na aula seguinte, a gente vai fazer uma retrospectiva, né, das aulas anteriores, né, e sobre a importância do pensamento de Aristóteles. Vamos ver depois como foi a recepção, tanto da escola platônica, da escola aristotélica, né, dos seus despojos, né, depois dos chamados conflitos que marcaram o período helenístico, né, como isso vai ser recepcionado nas escolas chamadas de escolas helenísticas. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos e até a nossa próxima aula.